pai, quando ele morreu, ele deixou um legado muito grande, amados. Sabe, não financeiramente, mas toda a família dele deixou na igreja e alguns pastores, né? Alguns pastores. A minha família é uma família tremendamente abençoada por causa do meu pai. Amém? Mas hoje eu quero falar com você sobre outra coisa. Eu quero falar com você sobre constância ou firmeza na fé. Amém? Eu quero convidar você para ler comigo um texto em Lucas capítulo 2, verso 39 a seguir. Lucas capítulo de número 2, o verso de 39 a seguir. Eu não vou falar nem 2 horas hoje, viu, gente? Nem 2 horas. Eu vou ser breve, eu garanto para vocês que eu não vou falar nem 2 horas. Acharam em Lucas capítulo 2, verso de número 39 a seguir? Está escrito assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, e andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém? Amados, olha aqui para mim. Fecha a sua Bíblia. Quando eu me converti, no ano de 1997, quer dizer, quando eu aceitei Jesus, né? Me converteu, acho que foi em 98. Mas eu aceitei Jesus em 97. Eu costumo dizer que fazer a confissão de fé não é se converter, não é verdade? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, quando você aceita Jesus, não é como você recebe já uma instrução como um relâmpago que desce dentro do seu coração, pai, você já fica sabendo de tudo. Não é assim. Você precisa ter discipulador, alguém para te ensinar, alguém para te conduzir. Na verdade, você vai aprendendo e aí você se converte, porque o conhecimento ele traz a libertação. Sem conhecer, você não se liberta. Amém, gente? Então demorou um pouquinho para eu me converter por causa disso, né? E quando eu falo de conhecimento, porque tem pessoas, olha aqui para mim, tem pessoas que quando aceitam Jesus, eles passam a ler muito a Bíblia, mas oram pouco. Conhecimento sem unção também não quer dizer nada. E tem muitos que oram muito, mas não lê nada. O apóstolo Paulo deu uma orientação para a igreja. Ele disse, pessoal, cresçam na graça, mas cresçam também no conhecimento. Junte as duas coisas, aprenda a orar, a jejuar e a estudar ao mesmo tempo. Isso é muito bom, sabe? Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem inferno que segure uma pessoa que tem conhecimento junto com unção. Não existe, amados. Não existe. Ele vai vencer qualquer barreira, não existe dificuldade. Só que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus em 1997, eu era um menino que queria fazer tudo na igreja. Eu morava num bairro, e nós tínhamos oração aos domingos, 5 horas da manhã, das 5 às 7 da manhã. E eu morava em outro bairro. Eu acordava 4 horas da manhã para ir para a oração, sabe? Pegava o ônibus do meu bairro, para onde era a igreja, com pessoas que estavam saindo do baile, né? E as pessoas também achavam que eu estava saindo do baile, mas não, eu estava indo para a oração. E passava o domingo na igreja, porque 9 horas já tinha escola bíblica dominical, aí depois, na parte da tarde, já tinha ensaio de jovens, evangelismo, então eu passava o dia todo na igreja domingo. Né? Das 5 da manhã até 9h30 da noite, era todos os domingos, no começo da minha conversão. E o pastor, ele começou a olhar e ver que eu não era convertido ainda, mas eu tinha vontade de me converter, sabe? Que o que importa é a intenção, é ou não é? Eu ainda não era convertido, mas eu tinha vontade de me converter. Então o pastor ele começou a me chamar para participar com ele de algumas reuniões de obreiro.
que acontecia na sede na época, isso em Sorocaba. Eu vim me converter aqui, em Curitiba. Eu só aceitei Jesus em Sorocaba, mas eu vim me converter aqui. Amém? Porque quando eu aceitei Jesus, eu aceitei numa igreja muito grande. E eu não tinha ninguém para me ensinar. Quando eu vim para cá, daí que eu comecei a andar com o pastor na época, daí começou a me ensinar. Daí eu me converti. E eu me lembro que numa dessas reuniões, a igreja ia receber um camarada de volta na igreja. Só que o pastor Dirceu, na época, Dirceu Benedito de Paula, hoje ele está no Rio de Janeiro, ele falou assim: pessoal, nós vamos receber o irmão fulano de tal hoje, só que antes de recebermos esse irmão, eu gostaria de chamar o pastor Arlindo para falar sobre ele. Aí o pastor Arlindo pegou o microfone e ele disse assim: olha gente, eu gostaria muito de receber o irmão fulano de tal, só que é assim, todo ano esse irmão ele vem se reconciliar. Todo ano no mês de março, depois do carnaval. Aí ele fica crente até janeiro. De março a janeiro ele é crente, ele é evangelista, ele é dizimista, ele é esforçado. Mas quando chega fevereiro, amado, ele desvia. Aí ele vai para o carnaval. Aí depois que passa o carnaval, ele volta a se reconciliar de novo. E era exatamente no mês de março. Aí o pastor Dirceu, muito sábio na época, falou: pessoal, então vamos fazer o seguinte, nós estamos no mês de março, vamos esperar chegar o carnaval. Se o irmão fulano de tal estiver firme depois do carnaval, aí a gente recebe ele. Era quase um ano, né? Aí esse irmão ficou bravo na época, ele levantou, pegou o microfone, disse assim: ninguém vai me impedir de fazer a obra de Deus, e saiu. Porta fora. Mas quando chegou no carnaval, ele estava lá pulando carnaval. Estava pulando carnaval. O que eu quero dizer para você com isso? O que Deus, Ele espera de você. O que Deus espera de você não é que você seja um super pregador, um super santo, um super crente, um super homem, não é isso. O que Deus quer de você é que simplesmente você tenha constância na sua caminhada. Você já viu aqueles crentes bipolar? Olha a Maria, irmã do Lázaro, por exemplo. É a Maria, né? O Lázaro havia morrido. E Jesus não estava lá quando Lázaro morreu. Aí, passados 4 dias, depois que Lázaro havia morrido, Jesus chegou. E ela vai de encontro com Jesus e diz assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é isso que ela diz? Ela faz uma confissão de fé. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a história era diferente. Porque o Senhor tem poder para mudar a história, para mudar a situação. Se o Senhor estivesse aqui, seria diferente. Não é verdade? Não é isso que ela diz? Aí Jesus olha para ela e diz assim: ô filha, ele vai ressuscitar. Só que daí a fé dela falha. Aí ela mostra que a fé dela é uma fé bipolar. Ela diz: não, eu sei que ele vai ressuscitar, mas não hoje. No último dia. Não é isso que está escrito? Aí Jesus chora. Esses dias um pastor me perguntou: pastor, o senhor acha que Jesus chorou por causa de Lázaro? Eu falei: não, filho, eu acho que não. Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro. Mas eu acho que ele chorou por causa da falta de fé daquelas pessoas. Imagine, Jesus chega e diz assim: não, filho, ele vai ressuscitar. Ela: eu sei, mas não é hoje. Mas 5 minutos atrás ela tinha dito que se ele tivesse ali, a história seria diferente. Você entendeu a bipolaridade na fé dela? Ao mesmo tempo que ela acreditava, ela desacreditava. Amados, e quantos de nós não somos bipolares na nossa fé? Quantos de nós? Hoje as coisas estão bem. Puxa, Deus é bom. Eu glorifico a Deus. Nossa, como que Deus é lindo. Mas, se o meu filho tropeçar amanhã, arrancar a ponta do dedão, pronto, é motivo para eu ter um problema para questionar a Deus. Sabe, a fé muda conforme o tempo. Se está sol, Deus é bom.
Se fechou para a chuva, pronto, Deus não é bom mais. Uma fé bipolar. Por que eu estou falando para você? Por que nós fizemos essa leitura? Quem era Maria, amados? Maria era uma mulher que morava em Nazaré e Deus achou graça nela. Era uma mulher que ouviu a voz de Deus. Quando o anjo veio falar com ela, ele disse: olha, Maria, agraciada você, ó, parabéns. Não foi isso? Ela ouvia a voz de Deus, falava com Maria: olha, você vai ter um filho. E ele vai ser o salvador do mundo. Ela ouvia a voz de Deus. Quem era José? Aí a Maria chega a falar para José, eu já falei sobre isso aqui. Se fosse eu também, eu ia ter o mesmo problema que José, amados. Se fosse eu, se fosse você também teria o mesmo problema que José. Imagine você, a sua mulher chegando em você e dizendo assim: você é operado há 15 anos, fez o exame a semana passada, você não tem condições de ter filho mais. E de repente a sua mulher chega em você e diz assim: meu amor, eu estou grávida do Espírito Santo. Você ia ter problema. É verdade ou não é? Agora, no caso deles, eles nunca havia tido uma relação, uma conjunção carnal. E de repente a Maria chega e diz assim: eu estou grávida. E você é doida? Você bateu a cabeça onde, mulher? Não, é do Espírito Santo, onde ele mora. Né? Aí ele pensa em largar Maria, mas também Deus vai falar com José. Então, quem era José, amados? Era um homem que também ouvia a voz de Deus. E outra, você daria o seu filho para qualquer um cuidar? Sim ou não? Eu também não daria nenhum dos meus filhos para qualquer pessoa cuidar. Eu daria para alguém responsável que eu confiasse. Então isso quer dizer que Deus confiava em José e em Maria, porque ele deu o filho dele para que José e Maria criassem e cuidassem. Amém? E eles estão ali cuidando de Jesus, e de repente Jesus está crescendo, e de repente Jesus tem 12 anos, e eles vão, e todo ano eles iam para Jerusalém. E de repente eles vão para Jerusalém, e a festa estava boa, e glória a Deus, e aleluia, mas na hora de voltar para casa, eles deixam Jesus no templo, mano. Deixa Jesus para trás. Você já deixou Jesus na igreja, sim ou não? Sabe quem é o crente que deixa Jesus na igreja? É aquele que aqui, nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, ó, irmão, conte comigo, chega lá em casa, amados, se o cachorro dá uma latida para ele já mete o pé no cachorro, ele quebra o prato na parede, ele quebra, sabe, ele deixou Jesus para trás. Maria e José, eles ouviam a voz de Deus, mas chegou um tempo que eles ficaram desapercebidos. Foram para Jerusalém, chegou lá e conversando com todo mundo, muita coisa para fazer. E de repente Jesus já não estava mais, eles voltando para casa, e Jesus já não estava mais com eles. Eles deixaram de ser judeus, deixaram de ser o pai e a mãe de Jesus, não. Mas Jesus não estava mais com eles, não por causa de Jesus, mas por causa deles. Eles esqueceram Jesus no templo. Deixaram Jesus para trás. Eles começaram bem. Começaram ouvindo a voz de Jesus, não é verdade? Mas agora esqueceram Jesus no templo. Deixaram Jesus para trás. E demorou, amados. Andaram um dia. A Simone tem um tio, ele foi em casa hoje. Tivemos um dia maravilhoso lá hoje. E ele, quando ele morava aqui, ele tem quatro filhos, né, Simone? 4 filhos, a Valquíria, o Isaías, o Ezequiel e o Natanael. E eles são escadinha, agora são tudo adulto, né, tudo casado. Mas eles eram tudo pequenininho, e ele resolveu ir para o monte. Só que foi ele a mulher e não tinha como deixar as crianças em casa, levaram as crianças. E estava frio. Só que era 4 crianças. Eles oraram a noite quase toda. Quando foi 4 horas da manhã, eles resolveram ir embora. Quando estava chegando aqui, fazer a contagem, estava faltando um. É verdade. Estava faltando um. Tinha que pegar 2 ônibus, né?
para voltar no monte. Quando chegaram, aí ele deixou a mulher em casa e voltou para o monte para buscar o menino que ele tinha deixado lá. Chegou lá, a criança estava dormindo. Né? Você já deixou algum filho seu para trás? A gente tem maior cuidado com nossos filhos, é verdade ou não é? Maior cuidado. Mas Maria e José deixaram Jesus para trás, andaram um dia. Não sei se é de cavalo, se de camelo, se de jumento, não sei. Ou a pé, mas eles andaram um dia. E aí, foram fazer a contagem, cadê o menino? O menino não estava com eles. Só que eles tomaram uma atitude, uma decisão que foi espetacular, sensacional. Eles sabiam quem era Jesus. Mesmo porque ele nasceu do milagre, né? Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha condições, se ele quisesse, de ir voando para casa. Porque ele era Jesus. Mas não, precisamos voltar e descobrir aonde nós deixamos Jesus. Você não entendeu. Eles tomaram uma decisão de recomeçar a caminhada em que eles haviam começado. E voltaram, amados. Só que eles tinham andado um dia. Agora, se você ler, foi depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias eles foram encontrar Jesus. Porque o recomeço é muito mais difícil do que o começo. É muito mais difícil. Eu e a Simone estava trabalhando ontem. E uma pessoa conversando com a gente, ela teve um problema no relacionamento. E ela dizendo, não, eu amo meu marido, eu amo. E as lágrimas desciam. Ela chorando, conversando com a gente. E ela dizendo, mas eu não consigo perdoar. E o marido também ama a esposa. Ele está tentando voltar com ela de todo jeito. Mas ela não consegue, porque o recomeço ele é muito mais difícil do que o começo. Quando o namorado chega vai começar um relacionamento, né, o camarada, é tão legal, né, amados? O começo do namoro é uma coisa linda. O camarada escova o dente, não é verdade? Toma banho, passa perfume. Não é verdade? Ele faz de tudo para conquistar a Rebeca dele. Nossa, a mulher, ela aprende a cozinhar, mas aprende a cozinhar. Porque as meninas do nosso dia é difícil. Cozinha miojo, é verdade ou não é? Cozinha miojo. Mas elas aprendem a cozinhar, aprendem a fazer pão, aprendem a fazer bolo, aprendem a fazer um punhado de coisa para conquistar enquanto está namorando. Mas quando o relacionamento começa de verdade, acontece alguma coisa, aí é mais difícil. Não adianta tomar banho, não adianta escovar o dente, não adianta passar perfume. Porque o recomeço ele é muito mais difícil. Então, eles haviam andado um dia, mas para eles voltar até onde Jesus estava, agora demorou 3 dias. Encontraram Jesus no templo. E aí retomaram o caminho de volta. Você vê que caminhada difícil, né, que eles fizeram. Jesus não espera, amados. Ou seja, Deus não espera que nós sejamos super crentes. Ele só quer que nós tenhamos firmeza na nossa caminhada. Você começou bem ouvindo a voz de Deus, não deixe isso apagar. Sabe, não deixe isso apagar. Não deixe Jesus para trás. Olha o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Coloca para nós aí, filho. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Que o apóstolo Paulo disse. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente, Filipenses capítulo isso, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Continua. 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Amém? Você entendeu o que o apóstolo Paulo quis dizer? Ele disse assim, gente, eu fui Saulo. Eu fui um perseguidor da igreja, eu dei trabalho. Mas a partir do momento em que eu tive um encontro com ele, e que eu ouvi a voz de Deus, eu nunca mais, mesmo tendo necessidade, e mesmo tendo fartura, eu nunca mais fui mazela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi a me adaptar à situação. Tem gente que diz que a situação faz o ladrão, não é verdade? Eu acho que a situação faz o crente. Porque se as coisas estão boas, o crente ele está bem. Mas se as coisas estão ruins, o crente continua bem, amados. Ele tem firmeza nos seus passos. Está entendendo? Ele tem firmeza. O próprio apóstolo Paulo disse assim, olha, aconteça o que acontecer, eu tenho um alvo e é para lá que eu vou. Sabe? Em Romanos, acho que capítulo 8, diz assim, quem vai me separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, nada. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Nem as dificuldades, nem a necessidade, nem o Lázaro morto, nem o Lázaro vivo, nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que Deus espera de nós, Ele não exige, mas Ele espera que nós sejamos constantes na nossa caminhada. Que nós tenhamos firmeza na nossa caminhada. Sabe? Que nós não sejamos bipolar. Esse mês eu estou com R$100 a mais na conta, então acho que eu vou devolver o dízimo. Agora o mês que vem, venceu uma conta e então esse mês eu vou pagar quando eu vou devolver. Não é isso. Com R$100 na conta, ou faltando R$100 na conta, você precisa ser dizimista. Está entendendo? O Fabiano, ele falou um negócio aqui, falou com propriedade. Porque eu fui uma das pessoas alcançadas pelo Fabiano. Amém? E deve ter mais alguém aqui na igreja, não sei. Então, quando você é fiel a Deus, as coisas acontecem na sua vida. Ontem, de manhã, um tempo atrás, eu tenho um vizinho, quem lembra do vizinho da carne lá, que eu falei outro dia aqui? Até hoje, que camarada continua me abençoando, e vai continuar me abençoando. Amém? E eu vou continuar abençoando a vida dele também. Mas quando eu cheguei aqui, ele mandou eu fazer um paiolzinho para ele. Ele me contratou para fazer um paiolzinho para ele, eu fui e fiz. Eu trabalho com construção civil, mas eu nunca havia trabalhado com madeira, então ficou horrível. Aí a mulher dele falou assim para ele, viu, ou você derruba ou você vai morar lá. Você tem uma ideia de como ficou bonito o negócio. A mulher dele falou para ele, ou você derruba aquele negócio ou você vai... Aí ele me chamou, falou, cara, vamos fazer de material? Eu falei, aí sim, aí você falou minha língua. Aí fizemos de material e ficou bem bonitinho. Só que ele desmanchou uma casa inteira de madeira. Aí ele falou assim para mim, falou, cara, eu vou guardar essas madeiras aqui, tudo madeira boa. Tábua boa, ripa, sarrafo, caibro, viga, essas coisas tudo. Aí eu falei, vou guardar aqui, porque lá na frente eu posso precisar. Ou se alguém se interessar em comprar, eu vendo. Mas eu também não me manifestei. Nem falei para ele vender, nem para doar, nem nada. Falei, então tá bom, vamos deixar aí. Aí quando foi ontem, ontem, né? O telefone tocou. Ele não estava em casa, era meu vizinho, mas não estava em casa. Daí ele falou assim, você não vai tirar aquelas madeiras de lá? Eu estou construindo, né? Vocês têm ideia, eu estou construindo. As coisas acontecem no momento certo. Eu estou construindo. E agora eu vou fechar as colunas. Daqui a pouco vou fazer viga em cima. Então eu vou usar muita madeira. Amém? Aí ele me ligou e falou, cara, você não vai tirar as tábuas de lá? As madeiras de lá? Aí eu falei para ele, cara, você não está bem. Você lembra do que você falou para mim? Né? Eu falei assim, não. Ele falou para mim, não, é que a minha mulher falou que se você não tirar de lá, ela vai queimar tudo. E eu falei que é a sua. Então tem que tirar de lá. Né? Amados, eu levantei hoje cedinho. Mas eu puxei madeira, hein? Mas estou sendo abençoado. Agora eu vou falar para vocês que está sempre sobrando? Não. Mas
com ou sem, eu procuro ser fiel a Deus. Sabe? E tudo aquilo que Deus me dá também alcança as pessoas que estão ao meu redor. Está entendendo? E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então, o que Deus quer de nós, ou seja, o que Ele espera de nós, é que nós sejamos constantes, firmes na caminhada. Não, eu tenho um alvo, não vou nem para a direita, nem para a esquerda, o meu alvo é aquele. E eu vou ser constante aqui. Amém? Posso orar com você? Em nome de Jesus? Então fiquem de pé. Lembre, hoje, veja bem, hoje nós poderíamos estar com as cadeiras completas. Poderíamos estar fazendo 2 cultos, é verdade ou não é? Nós poderíamos estar fazendo 2 cultos, tranquilamente, pela quantidade de pessoas membrados aqui que nós temos, membros dessa igreja. Nós poderíamos estar fazendo 3 cultos no domingo, tranquilamente. Poderíamos. Mas eu acho que hoje vamos ter um culto só, é isso? É um culto só? Hoje vamos ter um culto só. E ainda mesmo assim, tem uma meia dúzia de cadeira vazia aí. É verdade ou não é? É por causa do frio? É por causa da pandemia? É por causa do quê? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, algumas pessoas não mantiveram os passos firmes. Ou seja, perderam o foco. Se esfriaram nesse tempo. Não estou falando por causa da temperatura que caiu. Eu estou falando que a fé deles se esfriaram. Está entendendo? Algumas pessoas que eram, como que eu posso dizer, que são membros da nossa igreja, que são participantes do corpo de Cristo, deixaram de aparecer. Tem pessoas que fazem isso que eu não vejo aqui, com exceção aqueles que estão no grupo de risco, né? E que por lei eles não podem estar aqui. Mas muitos outros podiam estar aqui. Muitos outros podiam estar aqui. Mas acredito eu que a fé falhou, pastora. A fé falhou. Ou talvez a fé não era aquilo que parecia ser. Mas só que Deus recompensa o trabalho das nossas mãos. Amém, amados? Deixa eu dizer um negócio para você. Não vai faltar ovelha nesse aprisco. Estou em paz. Amém? Mas muita gente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, precisam conhecer Jesus. A Bíblia diz que de tempo em tempo, Deus traz uma dificuldade sobre a terra. Quem lembra do profeta Eliseu, quando a mulher fez a casa para ele? Nós já vamos orar. E depois ele vai dar uma orientação para ela e diz assim, viu? Sai da cidade ou sai dessa terra, porque Deus vai trazer uma fome sobre essa terra durante 7 anos. E ela sai da cidade. E fica 7 anos fora da cidade. E depois de 7 anos ela volta. Quando ela volta, que a terra já havia começado a produzir de novo, existe um grupo de pessoas morando no sítio dela, na casa dela, nas terras dela, e já haviam plantado, e já havia tomado posse de tudo. Aí ela vai até o rei para reclamar a sua terra, porque a terra era dela. Quem deu a direção? O profeta, não foi? O profeta disse, viu, saia da terra, porque Deus vai trazer. Foi essa a palavra que ele disse. Deus vai trazer uma fome sobre a terra, sobre essa terra. Então ela sai. Só que quando ela volta, alguém está ocupando a terra dela, a casa dela. Já haviam até colocado semente na terra. E ela chega lá, eles tiram ela de lá. E ela vai reclamar com o rei. Quando ela chega, o profeta Eliseu já havia morrido. Mas quando ela chega para falar com o rei, quem está lá? Geazi. Geazi está sentado na mesa do rei. 2 Reis, capítulo 8, se não me falha a memória, está escrito isso. E o rei está interessado em saber
tudo quanto o profeta fez naquela região. Tudo. Que o rei, com certeza esse rei não havia conhecido o profeta Eliseu. E ele tinha curiosidade, porque as pessoas falavam do profeta Eliseu. E ele então começa a questionar a Geazi, diz: Geazi, conta para mim dos milagres, o que aconteceu o que esse profeta fez. E ele então conta: olha, uma vez os trabalhadores foram alargar a tenda da casa do profeta e eles foram cortar madeira. Eles estavam cortando madeira e de repente o machado caiu na água. E eles não sabiam como fazer, então chamaram o profeta. E o profeta estendeu a mão e o machado flutuou, saiu da água. E o rei começa a ficar curioso e diz: conta mais, eu quero saber o que mais o profeta fez. Aí fala: um dia nós estávamos entrando em Samaria e uma senhora nos viu fazendo um trabalho ali, e ela então resolveu fazer um lugar para que o profeta Eliseu repousasse ali. E o profeta Eliseu profetizou que ela teria um filho, e depois de 1 ano ela teve um filho. E o rei começou a ficar mais curioso: conta mais, eu quero saber. E aí ele conta: olha, esse menino cresceu, e quando estava mais ou menos com 12 ou 13 anos, esse menino morreu. E ela foi atrás do profeta Eliseu mais uma vez. E o profeta Eliseu chegou, subiu sobre a cama do menino e ressuscitou o menino. Quando Geazi fala isso, a mulher entra pela porta. Está escrito em 2 Reis capítulo 8, você pode ler e conferir lá na sua casa isso. Aí quando ela entra pela porta, o Geazi diz: essa é a mulher em que o profeta profetizou o filho dela, e quando ele morreu, ele profetizou que o menino ia ressuscitar. Aí o rei então chama a mulher e pergunta para ela, ela confirma toda a história de Geazi. Aí ele disse assim, chamou o exército dele lá, os soldados dele, e diz assim: aonde é a sua terra? Aí ela conta para ele, né? O profeta profetizou, ele falou para mim que viria uma fome sobre a terra. E ele mandou eu sair da terra, e eu saí, eu fiquei 7 anos fora. Só que quando eu voltei, outras pessoas estão ocupando o que é meu por direito. E aí o rei chama o exército dele, capitão, e diz assim para eles: olha, vai até a terra dela e tira todo mundo que está lá, porque a terra é dela. Ela saiu daqui por causa de uma palavra do profeta, mas agora ela volta, porque a terra é... Duas coisas que eu aprendo aí. Primeiro, o menino ressuscitou. O menino era um sonho. O menino era um sonho do casal. Ele profetizou, o menino nasceu. Depois de uns anos, o menino morreu. Mas ele é fruto da palavra do profeta. Eu quero dar uma palavra para você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, que está ou desviado ou está quase desviando. Você é fruto da palavra do profeta. Você é fruto da palavra do profeta. Pode fugir para onde quiser. Deus um dia vai te achar e vai fazer você viver novamente. Aleluia. Segunda coisa, ele era fruto da palavra do profeta. Quantas vezes o nosso pastor profetizou aqui? E o pastor Douglas continua profetizando que nós seremos pai de multidão. Aleluia. Todos nós seremos filhos na fé. Amém, amados? Mesmo que os nossos filhos na fé estejam frios, eu quero dizer uma coisa: são frutos da palavra do profeta. Mesmo que eles morram, vai chegar o momento que Deus vai ressuscitá-los. Porque o profeta voltou até a casa e ressuscitou o menino. Segunda coisa, houve um roubo, porque roubaram a terra dela. Amém? Agora o rei disse uma coisa: vá até a terra dela, vá até a casa dela. Tire todas as pessoas que moram lá, porque a terra não pertence a eles, pertence a ela. Amados, eu aprendo muitas coisas quando eu falo de terra, de pessoas ocupando aquilo que não é dele.
Por exemplo, quantos casamentos que o casamento é da pessoa, ou seja, o casamento é meu. Eu casei com a Simone casou comigo, eu acertei na loteria, ela nem tanto. Mas enfim, mas quantas pessoas que casou, mas o casamento não é dele, tem a amante usufrui do marido, sabe? Ou o amante usufrui da esposa. Quantas pessoas recebem o seu pagamento, mas ele não consegue usufruir porque entra doença, entra isso, entra aquilo e não é dele. Não é dele. Mas por causa do ato de um profeta, o rei deu uma palavra. O rei disse assim: hoje é dia de restituição. Por causa do ato do profeta. E ele disse o seguinte: não vai devolver só a terra para ela. 7 anos aquela terra não havia produzido nada, Léo. Nada. Mas o rei disse o seguinte: soma esses 7 anos como se a terra tivesse produzido e restitui para ela como se tivesse produzido. Ela queria só a terra, mas o seu Deus, o nosso Deus, está a fim de te surpreender nessa noite. Você quer só o que é seu por direito, mas Deus quer te dar muito mais do que isso. Você sabe o que Ele espera? Só que você seja firme, que você tenha um foco, que você tenha um alvo, sabe? Só isso que Ele espera de você. Amém?